Isaías capítulo 9, sei que é um capítulo muito conhecido. Nós vamos ler até os versos dos versos 1 ao 7. Vamos lá, Isaías capítulo 9. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade ou as trevas. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vamos falar novamente essa parte. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mais uma vez, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará isso acontecer. Pai, esta é a tua palavra, esta não é a palavra de homens, essa não é a palavra de pastor algum, mas é a tua palavra. E nós confiamos na tua palavra, nós confiamos na tua promessa, porque nós sabemos que as tuas palavras não voltam vazias, mas elas atingem o objetivo pela qual elas foram liberadas, porque não há sombra de variação no teu caráter. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. O Senhor não muda, o Senhor não muda, e nós podemos confiar na firmeza de quem tu és. O Senhor é bom para todo sempre, e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, e nós inclinamos o nosso coração agora, para que uma vez mais nós possamos ser alargados pela tua palavra, para que uma vez mais possamos ser acrescentados pela tua palavra, a fim de que possamos preservar a unidade pelo vínculo da paz, expressando o teu caráter por aquilo que o teu Espírito está formando em nós e através de nós, hoje e sempre. Amém. Podem se assentar. Quero falar hoje sobre o advento do Messias. Como a Brena orou, como nós estamos cantando hoje, essa encarnação do verbo que se fez carne, a luz de Deus que se resplandeceu, e do governo que nós acabamos de ler, profetizado no passado, referente ao futuro, por um profeta chamado Isaías. Nós lemos aqui o capítulo 9, dos versos 1 ao verso 7, que vai falar sobre essa profecia, e na verdade essa profecia ela não é um contexto isolado. Talvez a gente fala muito sobre Isaías capítulo 9, mas o livro de Isaías, ele é chamado por alguns teólogos como o livro do Emanuel, ou seja, do Deus conosco. Se você pegar, na verdade, os capítulos 7
aos capítulos 12, nós vamos ver que tudo isso é referente à vinda do Messias, onde o profeta, ele vai apresentar essa esperança, essa necessidade messiânica, justamente com o contraste da falência da liderança na época, da liderança humana que estava sobre a igreja. Então Isaías, ele profetiza em um contexto. O contexto que ele vai profetizar é de uma crise nacional. O que está acontecendo? A ameaça da invasão assíria. Nós temos também a apostasia espiritual. Você lembra? O texto bíblico vai dizer que o povo louvava com a boca, mas o seu coração estava distante. Não faz eu dar um troço aqui em cima não. Vocês conhecem essa passagem, né, irmãos? Pelo amor de Deus. O povo estava louvando com os lábios, mas o coração estava distante. Uma apostasia espiritual. Liderança corrompida. Nós temos trevas morais e também trevas políticas. Parece que escreveram isso no ano de 2020. A promessa do Messias, então, não surge num tempo de prosperidade, como alguns estavam profetizando também naquela época, alguns falsos profetas. Mas ela surge no ápice da escuridão que a nação de Israel está vivendo, e assim revelando a necessidade de um padrão redentivo de Deus. A luz, ela irrompe as trevas, mostrando que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então Deus, ele nunca promete uma redenção abstrata, mas na verdade ele promete uma redenção quando ele entra na história. Nós não precisamos imaginar a redenção de Deus, nós podemos ver a redenção de Deus quando ele invade a nossa história, como foi muito bem orado aqui pela Brena. A teologia de Isaías, ela vai fazer-nos entender esse livro como um livro cristocêntrico. Sim, a Bíblia é cristocêntrica, mas nós temos o livro de Isaías com promessas messiânicas, profecias messiânicas específicas. Inclusive, o próprio Lucas vai falar isso no seu evangelho, no capítulo 24. Nós sabemos que é um livro inspirado por Deus, e ela vai contar uma parte da metanarrativa de Deus, da criação, da queda, da redenção e da consumação. É um livro redentivo histórico. É muito curioso nós tentarmos entender como que Isaías, que estava no passado, profetizou algo no futuro, sendo que aconteceu parcialmente, mas foi completado de forma plena em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a profecia de Isaías, ela não é um exercício de previsão, como muitos acreditam ser as profecias dos nossos dias. A profecia, ela não é um exercício de previsão, mas ela é uma proclamação da ação redentora e soberana de Deus na história do homem. É por isso que profeta é aquele que profere a palavra do Senhor. Nós observamos o que Deus fez e nós proclamamos da grandeza do Senhor que nós podemos ver na história da humanidade. Então, fazendo uma exegese sobre esses textos que nós lemos agora, esses versículos, nós vamos ver uma luz escatológica, uma promessa que vai de fato irromper a nossa história. Volta lá para os primeiros versículos, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará em trevas. Deus, lá no princípio, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, esse contexto de trevas vai falar sobre julgamento divino, vai falar sobre uma ignorância espiritual, sobre apatia espiritual. Trevas vai falar sobre morte, mas trevas também vai falar sobre uma alienação pactual, ou seja, aqueles que quebraram a aliança que foi feita por Deus, uma aliança unilateral feita em Abraão.
Então nós temos um contraste que Isaías está trabalhando. Ele está falando sobre trevas, ou seja, vai vir um julgamento divino por causa da forma que a nação de Israel está vivendo em desobediência para com Deus. Eles estão em ignorância espiritual, eles estão em apatia espiritual, e eles estão em morte espiritual e alienação pactual. O contraste que Isaías vai fazer de trevas é: apareceu uma grande luz. E a grande luz que Isaías está nos ensinando aqui não é um contexto abstrato. Ele está falando sobre uma pessoa. Ele está falando da glória do Pai revelada no Filho unigênito. Não é algo abstrato. É uma pessoa. É isso que João vai trabalhar em todo o seu evangelho. Olha o que Mateus, capítulo 4, verso 16, vai dizer: falai-vos, pois, que o povo que habitava, que jazia em trevas, viu a grande luz. Ele não está falando de uma ideia abstrata, ele não está falando de um conceito filosófico, teológico, ele está falando de uma pessoa real. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai em seu Filho unigênito. A revelação do próprio Deus, ela precede a resposta humana. A revelação do Messias, ela precede a própria necessidade do ser humano em um Messias. A revelação, a salvação, ela é um ato da iniciativa soberana de Deus. É por isso que o que nós falamos aqui nessa igreja é: não foi você quem encontrou Jesus, foi Jesus quem te encontrou. Jesus não estava perdido, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. A salvação foi um ato deliberado de Deus, derramado sobre as nossas necessidades. E esse é um ato, sim, da iniciativa soberana de Deus. Cristo, segundo João, segundo as Sagradas Escrituras, é essa luz encarnada que o homem pôde ver, não apenas uma iluminação moral. Jesus, ele não veio para mudar a moral das pessoas simplesmente, mas é uma presença redentora do próprio Deus no meio do seu povo. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: a luz do Evangelho não depende da percepção humana. A luz do Evangelho depende da autorrevelação graciosa de Deus. Não importa se muitas pessoas ainda não viram essa grande luz já se manifestou na necessidade de um povo que aguardava pelo seu Salvador. A luz do Evangelho, a verdade do Evangelho, o poder do Evangelho, ele independe da percepção humana. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Nós lemos também Isaías capítulo 9, dos versículos 3 ao 5. E eu vou aqui me atentar a essa expressão: tens multiplicado esse povo, a alegria lhes aumente. Repita comigo: tens multiplicado este povo, e a alegria lhes aumente. Irmãos, a alegria que o profeta está falando aqui é a alegria como resultado da nossa libertação. Nós que já estávamos mortos, fomos libertos, e esse é o resultado da nossa libertação. Crente não pode viver um estilo de vida de tristeza. Nós devemos viver uma vida em alegria, em completa alegria, porque nós estávamos desgarrados da vida de Deus, nós estávamos condenados, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, mas aprove ao Senhor a nos libertar desse império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho. E o resultado da consciência da libertação é viver uma vida em alegria, uma vida abundante. Então a vida do cristão não é circunstancial.
A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas, e sim, existe tempo para a tristeza, mas a tristeza não é um estilo de vida de um cristão. A tristeza, ela tem que ser circunstancial, temporário, passageiro, o nosso estilo de vida, assim como o estilo de vida de alguém que vive por fé, é alguém que tem a revelação de que foi liberto do império das trevas, e por isso vive em novidade de vida, e por isso vive em alegria constante. Ele vai falar sobre os midianitas, e essa referência no dia dos midianitas, ele está falando sobre Gideão. Eu sei que também vocês conhecem sobre a história de Gideão, e ele está falando, olha, Gideão ele venceu, mas Gideão ele não necessitou de força humana para vencer. Gideão ele venceu de fato a batalha, mas Gideão não venceu por força humana, e essa comparação que ele está fazendo é justamente para nos ensinar que esse Messias venceria pela cruz. Ele não venceria por uma força humana, mas é Cristo vencendo pela cruz, justamente manifestando o poder de Deus na nossa fraqueza. A cruz é o símbolo da maior fraqueza do homem. É Deus mostrando que o seu Filho venceria as necessidades de onde o homem iria passar a necessidade, a sua eternidade, manifestando o poder de Deus na nossa fraqueza. Então, assim como Gideão, o que Isaías está nos ensinando é, a vitória dele é manifestada na nossa fraqueza, porque nós somos instrumentos improváveis. A Bíblia vai fazer uma comparação, o apóstolo Paulo vai chamar-nos de vasos de barros, e que nós recebemos um tesouro. Ninguém coloca um tesouro em vaso de barro, porque nós somos recipientes inapropriados. Nós somos instrumentos improváveis para que a glória seja de Deus, para que a glória seja única e exclusiva de Deus. Deus opera por intermédio da sua vida, não é porque você é bom, mas é porque a graça dele superabundou onde abundou o seu pecado. Ele age por intermédio dessa igreja, não é porque nós estamos desenvolvendo algo glorioso, mas é porque nós somos totalmente dependentes da graça dele, da misericórdia dele, do favor dele. É pensando nisso que Isaías vai, sim, usar essa expressão, assim como Gedeão, ele vence sem espada. Cristo, ele vai vencer a morte e o pecado de uma vez por todas, pela cruz do Calvário. A cruz é o trono paradoxal do rei que foi prometido. É isso que irmão Bavim que ele vai dizer. A cruz é o trono paradoxal do rei que foi prometido. E aí nós desencadeamos no versículo que é mais conhecido, Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz o quê? Pode colar, vai lá. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós temos aqui talvez uma questão totalmente minoritária, quando nós olhamos no hebraico, que é a língua que foi escrita a Bíblia no Antigo Testamento. Nós temos essa pequena discussão, se nós estamos fazendo referência a 4 nomes ou a 5 nomes. Isso para a gente independe nessa manhã. Nós estamos falando de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E apenas para pedagogia, não de forma teológica, eu quero fazer essa separação em 5 partes, porque foi assim que eu elaborei o meu esboço nessa manhã. Essa leitura ela é amplamente reconhecida por vários estudiosos reformados, hebraístas. Então, de fato, a minha intenção nessa manhã não é determinar se são 4 nomes redentivos ou se são 5 nomes redentivos. Amém? O primeiro que nós vamos trabalhar é maravilhoso. Então, quando nós olhamos para Cristo, a vontade manifestada de Deus, João capítulo 1, verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho foi quem revelou a vontade desse Deus. O Cristo, ele é a revelação sobrenatural do próprio Deus. O nome maravilhoso, ele é utilizado no Antigo Testamento para atos exclusivos do próprio Deus. Como nós podemos ler em Êxodo capítulo 15, verso 11, que diz o seguinte: quem é como tu,
Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em seus feitos gloriosos, que opera maravilhas? Essa palavra, ela é exclusiva no Antigo Testamento para falar sobre o próprio Deus. Está dizendo, Ele é maravilhoso. Cristo, Ele não é apenas maravilhoso no conceito de admirado. Quando você vai comprar uma roupa e fala, nossa, que roupa maravilhosa, como esta que eu estou usando nessa manhã. Glória a Deus. Não está falando sobre uma roupa maravilhosa como algo admirável. Está falando, Ele é a própria maravilha encarnada. Ele é o próprio milagre encarnado. Ele é a vontade do Senhor encarnado aqui na terra. Então Ele não é uma parte da maravilha, Ele é a própria maravilha. É por isso que nós devemos rejeitar o conceito de pessoas que falam que Jesus, Ele é a graça encarnada. Jesus, Ele não é a graça encarnada. Graça é um atributo de Deus. Jesus é o próprio Deus. Não vamos reduzir Deus em um dos seus atributos. Ele é o próprio milagre, Ele é a própria maravilha encarnada. Como nós sempre citamos aqui, João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Vimos a graça, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus, Ele morre como unigênito, mas Ele ressuscita como primogênito. Ele morre como o único da sua espécie, mas Ele ressuscita como o primeiro da sua espécie. Muitos irmãos viriam após Ele, e nós somos a recompensa do seu penoso trabalho. Então, de fato, Cristo, Ele não só apenas realiza maravilhas em nosso meio, mas Ele é a própria maravilha de Deus em nosso meio. Ele é a revelação da maravilha de Deus que operou por intermédio de um homem. E o texto vai falar, maravilhoso conselheiro. Jesus é o nosso conselheiro. Talvez nós buscamos conselhos de muitas pessoas, e nós esquecemos que nós temos um maravilhoso conselheiro, habitando dentro de nós por intermédio do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós recebemos pela graça do Senhor. O Cristo, Ele revela a própria sabedoria divina, sendo Ele o próprio Deus. É pensando nisso que Paulo vai falar lá em Colossenses, capítulo 2, verso 3, que disse, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu sei que nós sempre citamos um versículo e talvez a gente perde o que o texto quer dizer, porque nós separamos uma parte do outro. E sempre nós dizemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado, como se a revelação de Deus ainda estivesse distante do nosso alcance. Mas o texto continua dizendo, mas o Espírito da verdade, que mergulha as profundezas de Deus, Ele nulo revelará todas as coisas. É uma realidade que o Antigo Testamento não conhece, mas que nós conhecemos. Porque o Espírito da verdade, Ele habita em nós. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. É por isso que se você vai fazer alguma coisa, ora e peça sabedoria ao Senhor. Quer saber se você tem ou pode ou não tem que fazer alguma coisa? Peça sabedoria ao Senhor, o Espírito da verdade, Ele nulo guiará segundo a vontade de Deus. Claro, Pedro, Ele usa homens, mulheres para nos aconselhar, mas a nossa prioridade de aconselhamento é o nosso conselheiro. Então existe um contraste aqui que o próprio Isaías, ele está fazendo, porque ele está dizendo, olha, esse Messias é maravilhoso conselheiro, que é justamente um contraste dos conselheiros falhos da época de Israel. Todos nós sabemos que enquanto Isaías está profetizando a ruína do povo, por causa da desobediência, existem outros profetas que estão profetizando que o povo será bem sucedido.
Enquanto existiam conselheiros falhos da nação de Israel, o que Isaías está dizendo é: Ele é o nosso conselheiro fiel, Cristo é o Logos eterno, como João vai falar lá no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós como igreja, nós precisamos ser guiados não por um pragmatismo. Nós como filho de Deus, nós não devemos ser guiados por falas externas a uma realidade bíblica, mas nós somos guiados pela mente de Cristo, pela palavra do Senhor e pela vontade de Deus que se expressa pela vida da igreja. Nós não somos guiados por esse sistema, por esse século, mas nós somos guiados pela própria mente de Cristo que habita em nós. Ele é o nosso conselheiro, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, e o texto vai dizer que Ele é Deus forte. Então está falando de uma deidade inequívoca de Deus, está falando dessa força do Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Isaías capítulo 10, versículo 21, vai dizer o seguinte: os restantes se converterão ao Deus forte, os restantes de Jacó. Então, na Bíblia não há espaço para uma leitura meramente simbólica, que como alguns acreditam. O Cristo, Ele é verdadeiramente Deus, Ele é da mesma substância do Pai, Ele é consubstancial com o Pai. Ele é a mesma natureza, e aqui nós entramos na questão da trindade, onde nós cremos pela nossa fé, mas nós não conseguimos explicar com a plenitude da nossa mente, que está delimitada por causa do pecado. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho nem o Pai, são pessoas distintas, mas são apenas um Deus em substância, e nós não somos politeístas. Você pode dizer um amém nessa manhã? Então não há espaço para poder dizer que Jesus, Ele não é consubstancial com Deus. Eles são apenas um, em essência. Ele é o mesmo em essência com o Pai. Esse título de Deus forte, ele é aplicado no Antigo Testamento para o Pai, para Deus, para Yahvé, atribuído ao Messias, afirmando a sua plena divindade. Berkoff, um teólogo, dizer o seguinte: negar a divindade de Cristo é destruir o próprio Evangelho. Se alguém nega a divindade de Cristo, sendo Ele 100% homem, 100% Deus, é corromper o Evangelho, é destruir o próprio Evangelho. A questão é, se eu nego a divindade de Jesus, e eu destruo o próprio Evangelho, eu destruo o próprio poder de Deus, que é o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que nós afirmamos aqui: Jesus Cristo é Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, o Messias, Ele é o próprio Deus, Ele é Deus forte. É por isso que em muitas das suas falas Ele disse: ninguém pode me matar, eu é quem dou a minha vida, ninguém pode roubar a minha vida, sou eu quem entrego, sou eu quem compartilho da minha natureza, sou eu quem decidi me esvaziar e me tornar como servo, para que a semente pudesse cair na terra e morrendo pudesse produzir muitos frutos. Ele é Deus forte. E a questão é, não existe sombra de variação no caráter de Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo. Hebreus 13:8. Então, nós precisamos refletir isso nas nossas vidas. Talvez você confiava na força de Deus há 5 anos atrás, mas Ele ainda não mudou. Ele continua o mesmo. Talvez há 10 anos atrás, quando você se converteu, você tinha mais revelação sobre a vontade, mas também sobre a força de Deus. Ele continua o mesmo. A sua circunstância pode ter mudado, você pode ter mudado, mas o nosso Deus, Ele é Deus forte. Não há nada que Deus não possa resolver, a não ser aquilo que Ele não quer resolver. E isso é uma coisa que fere o nosso coração. Eu não estou aqui prometendo para vocês que Deus vai resolver todos os seus problemas. Talvez alguns deles é até Deus que está te dando. O que nós não vamos medir é a resolução dos nossos problemas, medir se Deus está mais ou menos forte. Ele é
Deus forte. Ele não será Deus forte, Ele é Deus forte. Não há espaço para dizer que não há a mesma essência no Pai, no Filho e no Espírito. E também o texto vai dizer, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Cristo, Ele não é o Pai na Trindade, mas Ele é a fonte, Ele é o sustentador, Ele é a origem, Ele é o garantidor da vida eterna. É por isso que os teólogos vão afirmar que Cristo, Ele é, assim como a Bíblia nos diz, Ele é fonte de vida eterna. Cristo, Ele é o sustentador da criação. No começo, Ele estava com Deus, Ele era Deus, e todas as coisas foram criadas por seu intermédio, ou seja, com a sua participação. Paulo lá em Colossenses 1, verso 17, diz assim: Ele é antes de algumas coisas. É isso que está escrito aí? Ele é antes de todas as coisas. Eu vou dar uma aula para vocês aqui agora de grego. Sabe o que significa todas as coisas no original? Todas as coisas. Pronto, já tenho o diploma. Vocês já podem sair aqui falando que vocês aprenderam uma parte do grego hoje. Todas as coisas significa todas as coisas. O texto está dizendo, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Nele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, Cristo, Ele governa o tempo. O tempo não governa Cristo, Cristo governa o tempo. Ele precede a própria eternidade. Não há princípio de dias em Cristo. Isso não cabe na nossa mente. Não há princípios de dias em Cristo. Ele é o único ser, a Trindade é o único ser que nunca não existiu. Não há princípio de dias, Ele precede a eternidade. Quando nós, limitados, olhamos para a eternidade, para nós já é eterno. Nós não conseguimos medir o começo de uma eternidade e o final da eternidade, porque a eternidade para nós é incompreensível. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele precede a própria eternidade. Não há princípio de dias. Ele nunca não existiu, porque Ele é a fonte primária de todas as coisas. Por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. Esse nome de Pai da eternidade, está dizendo, é um título falando, Ele precede a própria eternidade. Será que esse Deus é um Deus forte? Será que de fato Ele é conselheiro, maravilhoso? Um ser que nunca não existiu, que nem cabe na nossa mente, o Pai da eternidade, ou seja, é aquele que pariu a eternidade. Algo que nós não conseguimos mencionar é parido por Ele é Pai da eternidade, mas não está falando que Ele é o Pai da Trindade, está falando que é por intermédio dEle que todas as coisas foram criadas, porque Ele é o ato primário da criação. O Verbo se fez carne, estava no começo, Ele era Deus, estava com Deus, participando da mesma essência, e todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. E além disso, o texto também vai dizer que Ele é o príncipe da paz. Quando nós falamos sobre ser o príncipe da paz, nós estamos falando da vontade soberana de Deus de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Nós estamos falando sobre uma reconciliação total. Essa shalom que vem de Deus não é a paz que o homem pode produzir. A paz que o mundo pode produzir, ela é circunstancial. Você consegue estar em paz com alguém desde que não aconteça alguma coisa. O irmão é gente boa, ele só não pode pisar no meu calo, porque senão ele vai ver quem eu sou de verdade.
A paz que nós produzimos, ela é artificial, porque ela é condicional. A Shalom que vem de Deus, ela fala sobre a plenitude, restauração, reconciliação. É uma paz objetiva que Deus revelou para o homem e que nós possamos corresponder com uma paz objetiva para com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte, Romanos 5, 1, justificados, pois, mediante a... Não é por obras, nós fomos justificados. O que é ser justificado? Nós éramos culpados, mas Jesus rasgou o escrito de dívida que estava contra nós e cravou na cruz do Calvário, e agora Ele declarou você justo, porque nós estamos inseridos nele, e porque Ele é justo, se nós estamos nele, somos declarados sem culpa. É por isso que Romanos capítulo 8 vai dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há. Porque nós somos justificados por aquilo que nós fazemos, não, por intermédio da fé. Por isso nós temos paz com Deus. Gente que não tem paz com Deus é porque falta a ausência de revelação que é justificado, ou porque de fato não foi justificado, e é alvo da ira de Deus, que irá recair sobre as nações que vivem em iniquidade. Ou você é salvo da ira de Deus, ou você é alvo da ira de Deus, você escolhe. Nós que cremos em Cristo Jesus, fomos justificados não por intermédio de obras, mas mediante a fé, então nós temos paz com Deus. E quando nós falamos sobre paz, talvez o que vem inicialmente na nossa cabeça é a ausência de conflito. Mas paz com Deus não é a ausência de conflito, mas é aquela restauração pactual. A nossa aliança, ela foi quebrada pelo elo mais fraco, mas Ele restaurou a aliança consigo mesmo em Cristo Jesus. Éramos por natureza filhos da ira de Deus, alvos da ira de Deus, mas o que Ele está dizendo é, hoje nós temos paz com Deus, por intermédio do Rei encarnado, do Deus que se fez visível. A paz messiânica, ela não é meramente emocional. A paz messiânica, ela não é meramente política. A paz messiânica, ela não é meramente circunstancial. A paz messiânica, ela é um estado de vida, porque ela é uma reconciliação objetiva para com Deus. E é por isso que eu disse alguns minutos atrás, se você não vive uma vida de estilo de alegria, o que a Bíblia vai falar sobre a alegria do Senhor? O que a alegria do Senhor é para a gente? E se não há sombra de variação no caráter de Deus, isso quer dizer que Ele é alegre ontem, que Ele é alegre hoje, que Ele é alegre amanhã. E essa é a nossa força, que Ele não muda o seu caráter diante das circunstâncias. Está falando que mesmo quando você é fraco, e Ele sabe que você é fraco, Ele continua alegre, porque Ele sabe que o Filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O fato é consumado. É por isso que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que nós não vimos. Eu não estou falando de ausência de conflitos, eu estou falando que você foi resgatado de um império que era trevas, você estava fora da aliança, mas hoje temos paz com Deus, e é essa reconciliação objetiva entre o homem e Deus. A teologia vai dizer que Jesus, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, foi o único capaz de reconciliar em si mesmo Deus e o homem. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote. Não há nenhum intercessor entre Deus e o homem. Não há nenhum interlocutor entre Deus e o homem. Não há ninguém que faça separação entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Isaías capítulo 9, versículo 7, vai falar sobre esse reino e sobre esse rei eterno e justo. Vamos ler? Isaías capítulo 9, versículo 7. Diz o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Isso que o mundo quer, o mundo busca paz.
O mundo busca a paz por intermédio da política. O mundo busca a paz por intermédio da ciência. O mundo busca a paz por intermédio das artes. O mundo busca a paz por intermédio da educação. O mundo busca a paz por intermédio da sexualidade. Mas só quem pode dar a paz sem fim é o Cristo soberano de Deus. Que venha o seu governo, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. E qual é a certeza que isso vai acontecer? O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, de fato, independe da consciência humana. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso acontecer. Quando nós estudamos a teologia do reino, nós vamos ver que esse aumento, ele é pragmático, segundo a perspectiva divina. É o já e o ainda não. O reino já foi inaugurado em Cristo Jesus, mas ele ainda não foi completado. Nós já podemos viver evidências de um reino interno, mas nós sabemos que ele ainda não foi manifestado de forma plena. O reino de Deus, ele é dinâmico, ele vai se aumentando, porém ele é eterno, ele é desde a era passada e da era futura, porque o reino de Deus, ele é eterno. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é a igreja. A igreja, ela está dentro do reino de Deus. O reino de Deus não é a sua casa. A sua casa deveria estar dentro do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o direito legal de Deus governar sobre tudo aquilo que Ele criou. E a pergunta então é, o que Deus não criou? Se nele tudo subsiste, tudo veio dele. Abraham Kuyper vai dizer o seguinte: Cristo reina não apenas no céu, mas ele governa a história da humanidade. Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Jesus não é o plano B. Ele nunca perdeu o controle de nada. Talvez ele não controle e não governa segundo as nossas perspectivas, mas ele nunca perdeu o controle de nada. Kuyper vai dizer, Cristo reina não apenas no céu, mas ele governa a história da humanidade. Cristo é o cumprimento definitivo da promessa dessa aliança de Davi, da aliança de Abraão, de todos os pactos que foram estabelecidos como uma sombra no Antigo Testamento, mas plenamente revelado em Cristo Jesus. E agora nós vamos ver que o seu reinado está consumado e o reino será completado no fim dos tempos. Esse anseio do coração de homem, de um governo perfeito, ele só encontrará em Cristo Jesus. O anseio do coração do homem e que cria falsos caminhos de redenção, só será completado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um anseio que foi colocado pelo próprio Deus no coração do homem. É como uma sombra, é o que a teologia reformada vai falar de graça comum. É um anseio que é derramado sobre o coração de todos, mas é despertado no coração de alguns. E eu quero trazer algumas aplicações para a igreja nessa manhã. Quando nós falamos sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós, daqui a pouco nós participaremos do partir do pão, da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é um memorial da sua morte, mas para morrer ele teve que nascer, e ele nasceu como um menino. A Bíblia, quando diz que ele nasceu como um menino, está falando sobre a humanidade desse Deus, e eu sei que é muito difícil, a começar por mim, de entender o quanto ele se desvalorizou se tornando homem, o quanto ele se humilhou se tornando semelhante à sua própria criação. Isso não entra na nossa cabeça, eu não sei na sua, mas na minha eu não consigo perceber o tamanho dessa humilhação, porque eu só conheço o lado fraco da corrente, eu não conheço o lado forte, existencial, antológico, essencial do que é ser Deus. Nós não conhecemos isso. Nós estamos do lado fraco do elo da corrente.
Mas graças a Deus, o pacto que Ele fez conosco, ele é unilateral. A salvação é um ato exclusivo de Deus, não depende das nossas ações. Não somos salvos pelas obras, mas pela graça, por intermédio da fé. Mas quando nós falamos sobre o Natal, e aqui eu já quero logo acabar com a sua chatice. Ai, mas Natal não é dia 25 de dezembro. Ai, essa árvore aí é do diabo, né? Não, é nossa, a gente comprou a madeira, a luz, a gente pagou. Se quiser, o Jean, que é o tesoureiro, a gente deve ter a nota em algum lugar aí. Não é do diabo. Pare de dar para o diabo aquilo que não é do diabo. Pelo amor de Deus. Ah, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E daí? A idolatria, ela depende do coração do idólatra. Nós estamos aqui comemorando sim o aniversário de Jesus, mesmo sabendo que não foi nessa data, e nós vamos celebrar o seu nascimento, independente de qualquer coisa. Seja em dezembro, seja em março, seja em abril, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Se Deus estivesse preocupado com data, Ele tinha estabelecido várias datas na Bíblia que nós nem sabemos. Então, deixa a sua chatice um pouco de lado, coloca ela no bolso, fala assim, eu vou usar ela depois. É claro que nós não estamos falando, afirmando que essa é a data. Ah, mas essa data é consumista, é só você não ser consumidor. Ah, mas essa data é capitalista. Você quer o quê? Que eu peço você para morar num país que seja o quê? Que eu nem vou entrar nesse ponto aqui para você não chorar. Você quer ser socialista? Às vezes a gente perde alguns momentos históricos da nossa vida por chatice nossa. Aproveita essa data para ser pedagogia para os seus filhos, para falar o que é o Natal, o nascimento do Redentor das nossas almas, do Deus encarnado. Porque para nós cristãos, de fato, se nós olharmos a pós-modernidade, eles nem sabem o que é Natal. Famílias se reúnem para se empanturrar de comida e se empanturrar de bebida, enquanto estão vivendo uma vida toda alheia à vontade de Deus, e às vezes alheia até entre si mesmos. Quando nós olhamos para a pós-modernidade, para o Deus desse século, para a disposição mental das pessoas hoje, de fato o Natal não faz sentido, mas para nós cristãos, o Natal ele não é sentimentalismo, mas é a proclamação do nascimento e da entronização de um rei que é eterno. Nós estamos falando de um rei, de um reino, nós estamos falando de algo que é real, não algo temporário ou passageiro, mas de fato um rei eterno, e um reino que também é eterno. Como que nós, enquanto igreja, devemos viver? Se nós cremos que o rei é eterno e que o seu reino é eterno, nós devemos viver sob o governo do conselheiro maravilhoso, e não muitas vezes do nosso pragmatismo. Pragmatismo, você sabe o que é? Pragmatismo é você fazer para dar certo. Enquanto eu já percebi que muitos cristãos, para dar certo, primeiro ele tem que dar errado. É como se Deus tivesse que primeiro resetar a nossa vida, depois que você deu errado em tudo, aí que você não presta para mais nada, aí o Senhor fala assim, então agora eu vou te usar naquilo que eu quero de fato. A pós-modernidade nos ensina a sermos pragmatas, mas a igreja não vive de acordo com o pragmatismo do Deus dessa era. Nós vivemos debaixo do governo do Senhor, sabendo que Ele é o nosso conselheiro maravilhoso. A esperança cristã, ela não repousa em outra coisa que não seja no Deus forte. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, não em estruturas humanas. Eu me lembro dos discípulos que ao passar perto do templo, chegaram para Jesus e disse, que grandes pedras, que grandes estruturas, olha que coisa maravilhosa que nós homens conseguimos fazer. E a resposta de Jesus foi, isso não vale de nada. Se o Cristo não estiver entronizado no lugar certo, não sobra pedra sobre pedra naquilo que você constrói, se Cristo não for o centro da sua vida. Nada perpetua, se Cristo não for aquele que está sentado no trono, no alto e sublime trono do nosso coração, como nosso conselheiro, Deus forte. As estruturas humanas não conseguem suportar isso.
E é por isso que quando nós temos essa revelação do conselheiro, do maravilhoso conselheiro Deus forte, qual que é a nossa resposta? Em novidade de vida, em viver em alegria, é a missão da igreja. Qual que é a missão da igreja? Anunciar o príncipe da paz. Não há mais guerra, todos têm paz com Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. E talvez nós queremos pregar o evangelho começando pela destruição. Aqui não, mas lá em Minas Gerais, tem um povo que começa a tentar evangelizar as pessoas assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não começa pela paz, não começa pelo ato redentivo de Cristo, não começa pela metanarrativa da criação, que é da redenção e consumação, mas começa como se Deus não tivesse revelado que Ele é o príncipe da paz. E a vontade dele é de fazer de fato convergir todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. A missão da igreja é anunciar Ele como o príncipe da paz, mas a reflexão é, como que nós anunciamos um príncipe da paz, dizendo que Ele é o nosso rei, se nós não conseguimos viver em paz? Porque a paz, ela não é ausência de conflito. Na vida da igreja, a paz é a consciência de identidade. A paz é preservar a unidade pelo vínculo da paz. A missão da igreja é anunciar o príncipe da paz, sabendo e vivendo que o príncipe da paz está no meio de nós. O propósito do Senhor sempre foi o mesmo, de revelar a sua presença em meio à unidade do seu povo. Aquela rápida recapitulação que nós sempre fazemos. Ele faz um jardim no Éden, e ele planta lá o homem e a mulher, e ele manifesta a sua presença no meio do Éden. Sabemos que em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou e fez separação entre o homem e Deus. Mas o que ele fala para Moisés, futuramente? Faça uma arca, e eu vou manifestar a minha presença por intermédio dessa arca. Quero manifestar a minha presença no meio da unidade do povo. Depois vem Davi, atribui música. Aí depois vem o tabernáculo de Davi. Aí depois vem o templo de Salomão. Tudo Deus manifestando a presença dele em meio à unidade do povo. Vem os profetas, incluindo Ageu, e diz que a glória não é da segunda casa, é da última casa. Ele está falando, olha, as glórias passadas, elas foram boas, mas foram desvanecentes. A glória da última casa será maior do que a da primeira. E vem João dizendo, sabe aquele tabernáculo que andava no deserto? Sabe aquele tabernáculo que andava com o povo? Ele se manifestou entre nós. Ele tabernaculou entre nós, e nós vimos a glória do Pai no Filho unigênito. Ou seja, é Deus dizendo, eu vou manifestar a minha presença em meio à unidade do meu povo. E vem agora Apocalipse capítulo 22 dizendo que Deus estará com o seu povo. É por isso que nós dizemos, Maranata, ora, vem Senhor Jesus estabelecer o seu reino entre nós. Ele é o nosso príncipe da paz. O mundo ainda está em conflito com Deus. É por isso que é a nossa responsabilidade não dizer o que eles estão fazendo de errado, mas dizer o que Deus fez de certo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós refletimos sobre o advento, de fato, historicamente, o advento, ele vai proclamar que Deus, ele entrou na nossa história. Não foi você que entrou na história de Deus. Ele entrou na nossa história. Ele é o autor e o consumador da história. Ele tem o controle de todas as coisas. Não há 1 centímetro quadrado que Deus ele não possa dizer, me pertence. Não há 1 centímetro quadrado na nossa vida que Deus não possa dizer, isso é meu. Já que eu sou o rei desse reino, e o reino de Deus é o direito legal dele governar sobre tudo aquilo que ele criou. Quando nós pensamos no advento, ou seja, na chegada do Messias, a expressão advento significa chegada. O advento do Messias proclama, Deus ele entrou no meio da história. Ele se esvaziou
da sua reputação, e ele decidiu se humilhar a fim de que os filhos dos homens pudessem ser chamados filhos de Deus. Ele se assumiu em forma de carne. E agora ele estabeleceu o seu reino, e a Bíblia diz que ele reina com justiça, com equidade, com poder, com paz. O reino de Deus, a base do reino de Deus é justiça, paz, alegria e equidade. Esse é o reino do nosso rei. Se você não consegue viver em alegria e novidade de vida com isso, não há mais nada que possa salvar você, e você tornou o sacrifício vicário como algo de ignomínia. Não há ninguém que possa morrer no seu lugar, se você ainda não conseguiu entender a clareza disso e como nós somos dependentes disso. O reino ele já começou, mas ele vai ser completado no futuro. Os profetas do Antigo Testamento olhavam para o Messias no futuro, nós olhamos para o Messias no passado. Se ele veio uma vez, ele também virá uma segunda vez. Se ele veio uma vez, ele também virá uma segunda vez. Como que nós temos certeza disso? Coloca aí para mim, por favor, Isaías 9, versículo 7. Pessoal da música, por favor. Vamos ler todos juntos, Isaías capítulo 9, versículo 7. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Qual a certeza que nós temos? O zelo do Senhor. Qual é a garantia que você tem que isso vai acontecer? O zelo do Senhor dos exércitos fará isso acontecer. Então não é algo que nós produzimos, é algo que Deus ele prometeu. E ou você está dentro ou você está fora. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu estou em cima do muro ainda, o muro é do diabo, parabéns. Mas nós não, nós estamos aqui para celebrar nessa manhã, que o Verbo de fato encarnou, e nós vimos a glória do Pai revelado no seu Filho unigênito, amém? Se ele veio uma vez, ele virá uma segunda vez, porque o zelo do Senhor dos exércitos fará isso acontecer. Fique de pé nessa manhã, vamos cantar essa canção.